ASCOP, Associação da Sociedade Civil Organizada de Paulistas, tem como um de seus principais objetivos cobrar e propor melhorias para o nosso município. Neste sentido, visando continuar contribuindo com a democracia, a ASCOP realiza entrevistas com os candidatos a prefeito de nossa cidade, a fim de apresentar à população as propostas e os planos de governo para que você, eleitor, possa tirar suas próprias conclusões e votar de forma consciente. As entrevistas vêm no formato de bate-papo, onde foram elaboradas perguntas pela ASCOP e pela comunidade em geral. As regras são as seguintes: serão 30 minutos de entrevista. Os candidatos terão 2 minutos para apresentar suas considerações iniciais. O tempo de duração para cada resposta será de até 2 minutos. Ao fim, os candidatos terão 2 minutos para suas considerações finais. Eu sou a Roseli, vice-presidente da ASCOP, e irei entrevistar os candidatos. Olá, estamos aqui para dar continuidade às entrevistas com os candidatos a prefeito do município de Paulistas. Hoje nós recebemos o senhor José dos Passos Mateus. José Mateus, boa tarde. Boa tarde a todos. É com prazer que eu venho aqui, recebo o convite aqui da ASCOP e estou aqui à disposição de vocês para que nós possamos conversar um pouco sobre as propostas do nosso município e ouvir dos nossos entrevistadores que vocês gostariam de conhecer sobre as propostas para a prefeitura do município de Paulistas. Muito bem. O senhor José dos Passos Mateus é da coligação Democracia, Trabalho e União, PSDB, Avante, PT. O senhor José Mateus é casado, possui ensino médio completo, foi candidato a prefeito em 2008, candidato a vereador em 2012 e candidato a prefeito em 2020. Candidato, o senhor viveu um bom tempo fora do município de Paulistas e logo ao retornar às raízes, conforme mostrado aqui, foi candidato a prefeito em 2008, a vereador em 2012 e esteve à frente da Associação Cultural, Educacional e Ambiental do município de Paulistas, a qual a Rádio Comunitária está inserida. O que mobiliza o candidato a ser prefeito de Paulistas? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ser candidato a prefeito é uma decisão muito difícil, mas é uma decisão que, devido à experiência que estive lá fora, porque eu sou nascido no Guarda Frio, trabalhei na roça e sempre, uma das coisas que eu sempre tive em minha mente foi o trabalho sofrido do nosso povo. A nossa cidade é uma cidade que, em 1967, tinha praticamente o dobro da população que tem hoje. Então, a nossa população da nossa cidade, muitas pessoas foram embora, a nossa cidade perdeu muito durante esses anos, mas ao sair daqui eu sempre tive uma relação muito grande com a minha cidade. E isso é uma coisa importante dizer para vocês, que a experiência que eu tive lá fora é uma experiência onde a gente busca o conhecimento. O conhecimento, a integração social, a convivência com outras pessoas, com outras nações, com outros estados. Então você acaba percebendo o seguinte, que para você fazer algo importante na sua vida, você tem que abrir mão da sua vida pessoal para se dedicar a uma função dessa, que ela é difícil. Porque
Hoje, com 65 anos, eu tenho uma vida tranquila, não precisaria estar envolvendo na política hoje, mas a função dessa é poder dedicar um pouco mais ao povo de Paulistas. Sobre a infraestrutura, estamos observando uma questão complexa que envolve os loteamentos irregulares no município, tendo em vista que os mesmos vêm sendo construídos sem nenhum planejamento, inclusive em áreas próximas a locais de captação de água e sobrenascentes. Muitos desses lotes são vendidos sem nenhuma infraestrutura urbana, gerando lucros para o dono do terreno, porém, quando passam a ser povoados, viram despesa para o contribuinte, já que a prefeitura tem arca com o calçamento, rede de esgoto, energia, etc. Como o candidato pretende resolver esse problema? Essa é uma pergunta muito interessante, de que eu quero dizer para vocês que muitas coisas que pretendemos fazer, muitas vezes não estão no plano do governo. Por que não está no plano do governo? Porque são coisas muito complexas, são coisas muito difíceis. A questão do uso e ocupação do solo é uma das situações mais graves que nós temos no estado de Minas Gerais, principalmente. É uma convivência muito grande dos políticos com os loteadores, porque normalmente os loteadores que fazem loteamentos clandestinos têm uma certa ligação política com alguém. E o administrador faz vista grossa. E nós sabemos que tem uma coisa muito simples. Nós temos uma lei federal que, ao fazer um loteamento, você é obrigado a deixar 36% da área para ser usado em ocupações públicas, como construção de escola, postos de saúde, creches, campo de futebol. E nós percebemos que o cidadão, quando ele vende as áreas de mananciais, as áreas de captações de água, ele e simplesmente todo mundo dentro do município, Câmara de Vereadores e prefeitos, são praticamente omissos a tudo isso. E nós observamos que parece até que o Ministério Público também não liga para isso. A minha proposta é a seguinte, que o município tenha coragem de fazer uma lei com apoio da população, aonde o administrador público tem que ser responsável, tem que ser responsabilizado por improbidade administrativa quando ele não tomar postura dentro da lei. Em relação ao cemitério, uma das primeiras ações da população de Paulistas por intermédio das COP, qual a sua posição diante desse problema que é a sua situação atual? Se eleito, pretende viabilizar a reforma e ampliação do cemitério municipal? Se eleito, em primeiro lugar, teremos que conversar com a organização social que puxa o movimento. Não existe nada que você possa fazer sem primeiro ouvir o povo e sem ouvir os seus representantes. Podemos ter as melhores ideias, mas se não ouvir as pessoas, se não ouvir a comunidade, se não ouvir o povo, provavelmente você vai estar cometendo grandes erros e isso não é interessante. Quem vai ter o prejuízo disso tudo vai ser a comunidade. Nessa mesma linha, sobre o controle de óbitos e gerenciamento do cemitério atual, que são outras solicitações feitas pelas COP, qual a sua posição sobre o assunto? A posição é que os cemitérios municipais, eles deveriam, como nas cidades grandes, ter um controle dos óbitos. Porque o que acontece? Uma pessoa é sepultada e depois de 3, 4 anos a família vem para visitar o túmulo do seu ente querido e não sabe onde é que está mais. É uma falta de respeito. Primeiro, que nosso município é pequeno, uma área bem pequena de construção no cemitério e adequação, nós poderíamos ter lá os túmulos, todos numerados, todos eles documentados, onde as pessoas poderiam tirar os seus ossários, ter os ossários, que é o que os lugares grandes já fazem. Depois de 3, 4 anos, se tira os ossários, tem os ossários, onde a família vai lá e tem os ossários dos seus entes queridos.
O que nós vimos aqui acontecer é que a gente não consegue mais achar lá onde está a cobra do pai, não é porque o município trata, os administradores normalmente não têm essa preocupação e tratam isso com muito descaso. E a população acaba aceitando isso com muita facilidade. Então, as organizações sociais que estão aí, que são civil, elas têm que cobrar mais, o interesse de quem estiver lá, elas têm que ser mais, pegar mais no pé do poder público para que eles respeitem pelo menos a população. Atualmente no município existe um número considerável de famílias que solicitam o serviço de assistência social em busca de benefícios como cestas básicas, aluguel social, tudo isso de forma reiterada, sendo que esses benefícios deveriam ter um caráter emergencial. Nesse cenário, fica evidente um dos grandes problemas do município, que é a falta de oportunidade de emprego e acesso à renda. Como o candidato pretende resolver essa situação? Olha, a nossa região, ela está perdendo emprego, né? Porque nós tínhamos a maior parte da nossa população hoje urbana, ela morava na zona rural. E com o êxodo rural, nós tiramos um problema e criamos outro, porque tiraram a pessoa lá da roça, trouxe ela para a cidade, onde ela não tem estrutura, onde ela mora em área de risco, trazendo um problema muito sério para o setor público. E a assistente social precisa gostar de gente, precisa gostar do ser humano. A assistente social, quem está na assistência social, precisa saber que o ser humano, quando ele vai procurar alguma coisa, alguma ajuda, ele vai lá porque ele necessita. Ele não vai lá porque ele é vagabundo, ele não vai lá porque ele vai lá porque ele necessita. E somente sabe cuidar de quem está com fome, quem já passou fome. E quem nunca passou fome, não vai dar atenção para quem está com fome, porque nunca sentiu isso. Percebe-se em nosso município uma falta de perspectiva muito grande de adolescentes e jovens sem oferta de preparação, sem ofertas de trabalho, sem oportunidade de emprego e opções de lazer e cultura. Ociosos, esses jovens se envolvem cada vez mais no mundo das drogas. Quais as propostas do candidato para sanar esses graves problemas que afetam a juventude de nossa cidade? Olha, é uma situação muito complicada, né? Porque nós estamos hoje, não só com essa situação, nós temos uma outra situação muito grave, hoje que é a depressão. De fato, a gente andando aí na campanha eleitoral, a gente depara com situações muito lastimáveis, muito tristes, porque não há a forma de governar para o povo, a forma de você pensar na questão social, ela precisa você viver isso, né? Porque eu, por exemplo, eu trabalhei em periferia, morei em periferia e participei muito com o trabalho de igreja católica, e lá nós conseguimos fazer trabalhos assim com as crianças, coisas que nós não vimos aqui ninguém fazer. Você, quando entrar na administração, você não tem que pensar que você vai entrar lá para administrar o recurso que vem. Você tem que entrar lá com a intenção de que, se você não tiver a área de esporte, se você não tiver a área de lazer, e se você não tiver principalmente o interesse de dar um toque na educação das nossas crianças, para que quando elas chegarem adolescentes, elas tenham perspectiva, pelo menos um horizonte, nós não vamos conseguir construir nada. Porque nós observamos o seguinte: tudo começa na família e na educação. O poder público não consegue conversar com as comunidades,
o poder público acha que as comunidades só existem para dar voto. E as comunidades estão lá, com grandes lideranças das comunidades que poderiam fazer muita coisa em relação a esse fato. Ser uma parceiras, seria grandes parceiros. O poder público tem que investir nisso. O poder público tem que ter coragem de investir nisso. Tem que ter projetos para isso. Em relação à saúde, não consta em seu plano de governo nenhuma ação que contemple a melhoria no atendimento e acompanhamento à saúde mental. Sabemos que o alcoolismo e os transtornos psiquiátricos são grandes problemas que refletem em todas as políticas públicas do município. O senhor tem algum planejamento para resolver essa questão? Primeiro, a gente precisa conhecer o que o município tem. Se você não conhece o que o município tem, os planos que o município tem, você não pode ficar fazendo proposta daquilo que você não conhece, daquilo que você não tem acesso. Porque quando fala, por exemplo, da questão do alcoolismo e da droga, eu digo para vocês que eu tenho conhecimento muito profundo disso. Porque eu tenho até pessoas, familiares meus, têm problema com droga, que já foram internados, ou que estão internados, e a gente vive isso. Talvez a gente vive isso muito mais do que muitas pessoas pensam. E a gente vive isso no dia a dia. E quem vive isso no dia a dia, dentro do poder público, com certeza, como eu, vamos juntar, vamos tentar uma saída para isso. Você não pode deixar as pessoas abandonarem, como o caso que eu vejo. Por exemplo, o que acontece hoje? Quando uma pessoa tem qualquer problema familiar, qualquer decepção na vida, você pensa que ela tem que ir para o psicólogo ou para o psiquiatra. Às vezes, se nós tivéssemos um grupo de aconselhamento, talvez se nós formássemos as comunidades, as lideranças das comunidades, treinassem elas para dar aquela ajuda, talvez a pessoa não precisaria ser dopada, talvez a gente daria um caminho. Eu não vou dizer que isso é total, não. Temos outros casos, mas acho que tem alguns casos que a gente podia fugir disso. Tem alguns casos que, se nós fosse humano, nós poderíamos resolver isso. E nós temos na comunidade, muita gente boa nas comunidades, dentro da igreja, principalmente da igreja católica, que tem alguns trabalhos voltados para isso, e que o poder público, ele não valoriza o trabalho das comunidades, das lideranças comunitárias. A liderança comunitária, muitas vezes, ela é usada para poder angariar voto, e não para fazer essa parceria que a gente precisa. Uma das ações de questionamento das COP foi sobre a situação do grande número de população de cães de rua da nossa cidade. O que o candidato pretende fazer para dar uma solução a esse problema? Nosso plano de governo, inclusive no programa que vai ao ar a partir de amanhã, nós já temos um contato com uma entidade em São João Evangelista que já cuida de animais, uma entidade registrada, uma entidade que tem estrutura, e nós pretendemos fazer um convênio para recolher tudo. Recolher e o município fazer um convênio e bancar isso. Sobre a segurança no município. A segurança há anos é um problema e nos últimos tempos tem deixado a população insegura e preocupada. Quais medidas serão tomadas para garantir a segurança dos cidadãos em tempo integral? A segurança é uma responsabilidade do Estado. O Estado, ele é responsável pela segurança. O poder público municipal, ele tem que contribuir, por exemplo, na área da comunicação. Ele tem que contribuir na área da prevenção. Acho que só de você fazer um trabalho onde você evite que as pessoas vá para o crime, já é um passo interessante, né? Porque o poder municipal, a prefeitura não pode assumir aquilo que é uma coisa que é da polícia militar, mas podem ajudar, por exemplo, ter melhores estradas para você ter uma viatura para rodar. Você tem um sistema de comunicação, que não é possível você ter uma viatura, sair para Canabrava e chegar lá, se o policial for baleado, ele não tem nem como chamar
o comando dele para poder ir para o socorro. E nós observamos que essas coisas não acontecem por aqui. Não tem essa. Não existe. O pessoal não pensa nisso. Que comunicação é uma coisa que é segurança, porque nós não vemos isso acontecer, né? A prefeitura, por exemplo, o poder público, se precisar de você subir lá na manutenção da Vivo, que é um caso que aconteceu ontem, o cara da Vivo veio para dar manutenção na Vivo e não conseguiu subir lá em cima e ficou reclamando porque a nossa cidade é abandonada. Quer dizer, se acontece um desastre na cidade e não tiver telefone, você vai fazer o quê? Você vai comunicar com alguém, você vai ligar para onde? Então, comunicação, eu acho que a segurança está ligada na comunicação. Sim. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB do município, após queda em seu crescimento em 2015, ele estagnou, estando classificado em 5,1 em 2017 e 2019. Pensando nesses dados e suas possíveis causas, quais as medidas serão tomadas e quais as suas propostas para melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem dos nossos alunos, sobretudo no período pós-pandemia? Sobre a educação, a qualidade do ensino no Brasil realmente é lastimável. E aonde nós tivemos os melhores níveis de ensino foi em cidade pequenininha, lá no Ceará, uma cidade menor do que Paulistas. E isso depende muito de nós quando, a minha proposta, por exemplo, é nós fazermos realmente o curso fazer um curso mesmo, dando treinamento mesmo com os nossos professores, porque as pessoas, o ensino, se ele está ruim, tem que detectar por que ele está ruim. Onde é que está as raízes? Onde é que está o problema? Se o município não fizer uma avaliação para descobrir por que está acontecendo, o que é a qualidade do professor, a qualidade do ensino do professor, porque o material para o professor trabalhar chega. O problema, por exemplo, que você tem, pode ser a alimentação do aluno, porque também se você tiver um aluno mal alimentado também, ele vai ter mau desenvolvimento também na sala de aula. O município acho que tem que ter a responsabilidade de detectar onde é que é o problema e atacar ele. O município tem que atacar, mas para atacar não dá para você chegar e falar, olha, está ruim, o que está ruim? Como é que você chega ali e fica falando, olha, todo mundo aqui não presta? Acho que não é assim que funciona. De repente, o problema está bem na sua frente. E você tem que pesquisar, tem que ter a coragem de colocar a mão na ferida, doa quem doer, e fazer um levantamento e saber onde é que está isso, para atacar isso com vontade. E, inclusive, eu quero dizer para vocês que eu fui coordenador de um projeto em São Paulo de educação de jovens e adultos, onde eu tinha 56 salas de aulas. E eu consegui alfabetizar mais de 15 mil, a minha entidade conseguiu alfabetizar mais de 15 mil pessoas lá em São Paulo. Muitas delas hoje já são formadas em nível universitário. Então, eu já passei um pouco por isso. Não da educação básica de criança, mas do jovem e do adulto. Isso eu falo com conhecimento, porque eu já vivi isso. Em relação à agricultura e à pecuária, quais as propostas para o desenvolvimento das atividades agropecuárias no município? Isso não está nesse plano de governo aqui, porque esse aqui ele foi feito, foi mandado para o Tribunal Eleitoral, mas ele foi mexido, né? Para a agricultura nós temos, dentro do nosso projeto, a melhoria dos acessos das estradas, que é o primeiro. Nós temos a criação de um galpão para atender o pequeno agricultor, porque o agricultor ele produz, traz na cidade, ninguém vê, mas se ele precisar o produto já 3, 4 dias, ele vai vender, vai poder vender o produto. Nós temos a criação do banco de sêmen para melhorar o gado leiteiro, porque tem muitas pessoas que têm 20 vacas lá no seu terreno, enquanto ele podia ter 10, que daria 3 vezes mais leite do que as 20 que ele tem. E o pequeno não tem como fazer isso.
O pequeno e o médio não tem condição de fazer isso. E o poder público, através de convênios, ele tem condições de ter um banco genético para melhorar geneticamente o gado leiteiro aqui no nosso município. Em termos da agricultura, nós temos o projeto das barraginhas, que a gente já tem até contato já com a entidade de fora para fazer as barragens, as nascentes, a questão da recuperação das nascentes. Mas isso, nós temos que fazer isso ouvindo a comunidade. Isso não pode ser imposto. Você tem que chamar a comunidade, sentar com a comunidade, ouvir o que ela realmente precisa e o que o poder público pode fazer. Porque o poder público não pode chegar lá e falar, vou fazer se as pessoas não querem. A comunidade rural, né, sentando com elas é que vão dizer para a gente o que mais pega, né? O que mais pega no seu carro, do seu sapato, para que nós possamos fazer uma administração voltada para a melhoria da agricultura. Sabemos que o município de Paulistas não apresenta nenhum projeto de proteção ambiental, pois ainda temos córregos poluídos, queimadas irregulares, assoreamento de rios e o problema crônico do lixão a céu aberto, dentre outros. Com o novo marco do saneamento básico, Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, qual seria o plano que consolidaria esta lei em sua administração? Olha, a questão ambiental, eu posso dizer para vocês que sou muito criticado, bem criticado, por minha postura relacionada às questões ambientais. Tá? Eu, chegando lá, né, caso a população escolha, eu quero dizer a vocês o seguinte, que tem que aplicar a lei. E às vezes tem algumas coisas que são complicadas, tem coisas que a gente está desatualizado. Por exemplo, essa questão do marco, eu cheguei no marco, né? Mas, por exemplo, nós sabemos dos córregos que são 18 metros de cada lado, tem que ser protegido. Isso é uma coisa muito difícil, porque o cidadão não vai querer que você pegue lá 18 metros do córrego dele, a propriedade dele, de cada lado, vai reflorestar. E vai preferir viver na seca, sem água, do que isso. Os loteamentos da beira de córrego, por exemplo, um grande problema que se tem, porque não se aplica a lei. Não se pode construir beira de córrego, você pode fazer uma avenida, você pode fazer você pode canalizar o córrego, fazer até uma avenida de acesso dentro da cidade, como grandes cidades fazem. As nossas cidades se constroem em cima do córrego, não respeitando a lei ambiental. Porque o município, a Secretaria de Meio Ambiente do município, não olha essas coisas. A Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, a gente ouve falando em preservar, em plantar árvores, mas a gente vê os próprias pessoas do poder público queimando o ar, colocando fogo, destruindo tudo. Eu diria que fica até muito difícil responder isso, porque eu sou um ambientalista e eu tenho certeza que eu, dentro de uma administração, eu iria dedicar muito à preservação ambiental, porque a nossa água com a cada Mudando um pouquinho o assunto aqui, é de conhecimento público que a Câmara aprovou em reunião extraordinária, por ampla maioria, o aumento do salário dos vereadores, prefeitos, vice e secretários, para o período de 2021 a 2024. Neste tempo de pandemia, em que todo o país passa por uma grave crise econômica, qual a sua opinião sobre esse reajuste? É complicado, porque nós não temos nenhum reajuste do salário mínimo. O reajuste do salário mínimo que estava previsto para até 2022, o Bolsonaro cortou ele. Aí, paulistas, a Câmara de Vereadores vai e aprova uma lei onde aumenta os salários. Eu confesso que não era do meu conhecimento, mas eu acho uma coisa horrível.
Eu acho que se o prefeito se eleito, se o prefeito, e ali me permitir que eu possa vetar, eu vetarei. Eu acredito que eu não consigo, porque deve ter sido aprovado e deve ter sido sancionado já, né? Toda vez que se fala em dinheiro, rapidinho alguém quer colocar no bolso. Mas eu acho um absurdo. Eu diria para você que não tem nenhum argumento, porque não tem. É uma coisa como uma prova. Né? Sabemos que um bom governo se faz com uma boa equipe. Qual será o seu critério de escolha para os secretários que irão compor sua equipe de governo caso eleito? Olha, a escolha tem que ser técnica, a escolha tem que ser pessoas que são de confiança, porque são pessoas que eu vou poder cobrar. Então, eu não posso colocar lá alguém que eu não possa cobrar. Né? Não adianta sair escolhendo isso ou aquele, tem que escolher alguém que seja de confiança e que eu sei que se eu colocar alguém na educação, que vai responder pela educação, se eu colocar alguém lá para um secretário para a área de saúde, eu sei que ele vai ter que responder, porque eu vejo o seguinte, se o secretário de saúde estiver lá, ele tem que ter autonomia para resolver. Ele não tem que estar ligando para o prefeito. Ele tem que ligar para o prefeito em situação difícil. Mas ele tem que resolver, ele não tem que deixar uma pessoa morrer por falta de uma cirurgia, ele não tem que deixar uma pessoa que está no meio da estrada para poder ir para um UTI lá médico, porque tem que ligar lá para pedir autorização para levar o cidadão para ser internado, enquanto perde tempo. O secretário tem que ter autonomia para fazer isso. E o secretário, ele vai ficar atrás do prefeito? Ele não sabe onde é que o prefeito às vezes está, o prefeito está viajando, o prefeito está no outro lugar, o prefeito está numa reunião, enquanto a pessoa está lá necessitando. Então, eu vejo assim, eu vejo que a minha escolha é a escolha de pessoas honestas, pessoas que têm a capacidade de conduzir o processo e pessoas que saibam responder na hora que o prefeito não tiver. Qual o orçamento anual do último ano? Com base nesse orçamento, o senhor acredita ser possível realizar o que está sendo proposto no seu plano de governo? Não, o plano de governo são para 4 anos. Né? O plano de governo é para 4 anos. O que é preciso ver é o seguinte, que dentro do orçamento, lá na frente, vai ter coisas que vai ter que ser trocadas. Né? Tem coisas que você vai ter que sentar com a comunidade, chamar a comunidade para discutir. Eu proponho a transparência, criar um grupo de transparência da administração para fiscalizar todos os recursos que entrarem no município. O recurso, as emendas que vem para o município, a sociedade precisa ter clareza delas. A sociedade não pode ficar aquém que chegou uma verba de deputado tal, de tal lugar, de projeto tal, porque isso você abre espaço para a corrupção, isso você abre espaço para o favorecimento. Então, se você tiver a comunidade, não é a comunidade que vai e impede as coisas acontecerem, mas se tiver uma comunidade que vai lá e fiscalize e vê a origem dos recursos e aonde esses recursos vão ser aplicados, essa própria comunidade pode decidir você tirar parte desse orçamento que está aqui, que às vezes não é tão necessário, para fazer outras coisas, que é mais necessário. É a participação popular que pode bater de frente e pode ajudar a resolver. A própria sociedade ajuda o prefeito a administrar. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e agora o senhor tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais. Eu agradeço a Ascop por ter me convidado. Peço desculpa se não fui à altura do que vocês precisavam ouvir e conhecer. Eu não sei tudo, porque na vida da gente nós não sabemos tudo, nós aprendemos a cada dia, mas dentro de tudo
essa batalha de vida que a gente tem, eu quero dizer para vocês que eu gostaria muito de dizer para vocês que as obras são boas em uma cidade, mas a vida vale muito mais. E é por isso que eu conversei um pouco aqui com meus colegas de campanha, para que a gente possa dar uma atenção especial para a saúde. Nós não podemos permitir que as pessoas continuem morrendo, como morrem na nossa cidade, e que ninguém fala nada. E assim, é só o que nós ouvimos, são sofrimentos de algumas pessoas por aí. Sofrimento que às vezes, o poder público, muitas vezes, ele se faz de cego e de surdo. Então nós temos que ser humanos. Ser administrador, antes de qualquer coisa, ética e humano, e nada de egoísmo. A gente não tem que ser egoísta, nós somos igual a qualquer um. Porque você está numa cadeira, porque o povo te colocou. Então você tem que dar essa resposta ao povo. Muito bem. Nós conversamos aqui com o candidato José do Espaço Mateus, da coligação Democracia, Trabalho e União, PSDB, Avante PT. José Mateus, muito obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a todos vocês. Boa tarde. A ASCOP continua comprometida com a democracia da nossa cidade e com a busca pelo cumprimento dos direitos dos cidadãos de Paulista.